E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos acompanhar o Santo Evangelho de hoje, desta sexta-feira. Nós estamos vivendo a quarta semana do tempo comum. O Evangelho é segundo São Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Muito bem, então vamos refletir e meditar sobre esse Santo Evangelho de hoje. O rei Herodes, que ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Assim, para que ele tivesse ouvido falar de Jesus, alguém estava falando, alguém estava pregando, anunciando. E ainda hoje, temos que continuar anunciando Jesus. Temos que falar de Jesus, anunciá-lo não só com palavras, mas também com o nosso testemunho, com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas obras. É desta maneira. E infelizmente algumas pessoas ficam na superficialidade como Herodes. Ele tinha ouvido falar de Jesus, que alguns diziam que era João Batista, que ressuscitou dos mortos. Outros diziam que era Elias, outros ainda que era um profeta como um dos profetas. Infelizmente, muitas pessoas ficam na superficialidade, não conhecem a fundo
a vida de Jesus, o seu evangelho, a sua palavra. Por isso estamos aqui todos os dias ouvindo o evangelho, meditando essa palavra em nosso coração e desta maneira vamos conhecendo profundamente Jesus. E quando conhecemos mais, amamos mais. Nós não conseguimos amar aquilo que não conhecemos, aquele que não conhecemos. Por isso, nós temos que nos aprofundar, conhecer mais e mais Jesus, porque desta maneira nós nos aprofundamos no amor a Jesus, na entrega, e desta maneira somos mais dóceis à sua palavra, somos mais obedientes porque amamos. Não devemos ter medo. Às vezes as pessoas ficam tanto na superficialidade que acabam tendo um medo de Jesus, de Deus, e os mandamentos acabam sendo como que um fardo, uma obrigação, e se eu não cumprir é um medo. Não, nós cumprimos os mandamentos, vivemos a palavra de Deus, a colocamos em prática porque amamos, porque não queremos decepcionar Jesus, porque Ele conta comigo, conta com você, conta com cada um de nós. E nós queremos agir da melhor maneira para agradar o seu sagrado coração. Então, nós vemos aqui que Herodes, ele concluiu de maneira errada depois. Ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. E aí conta a história, porque que Herodes tinha mandado prender João, colocá-lo acorrentado na prisão. Ele fez isso por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Filipe, com quem ele se tinha casado. Herodes estava com a esposa do seu irmão Filipe, ou seja, João Batista estava dizendo a verdade a Herodes: olha, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Era ali a voz de um profeta, a voz de Deus anunciando: isso não é permitido fazer. Então, ao invés de Herodes ouvir, mudar, se converter, muitas pessoas acabam fazendo como Herodes. Não, vou colocá-lo na prisão, vou aprisionar essa palavra de Deus, essa mensagem, vou virar as costas. Ao invés de mudar, de sair do erro, de sair do pecado, as pessoas vão se afastando da palavra de Deus, do próprio Deus. Não quero saber disso não, isso não é para mim. Mas, olha só, o Evangelho vai nos falando que o pecado vai atraindo mais pecados e a pessoa vai se afundando cada vez mais. Nós temos que tomar este cuidado. Temos que nos libertar do pecado e não fechar os olhos, os ouvidos e falar: não, é assim mesmo. E aí a pessoa vai se afundando cada vez mais. A história aqui conta, que no certo dia lá, a filha de Herodíades, Salomé, estava dançando, o Herodes estava dando uma festa, e aí ele prometeu, falou como ele gostou ali da dança, então uma festa regada a muito álcool, isso e aquilo, os amigos, todos bêbados, ele promete: olha, até metade do meu reino. E a filha não sabia o que pedir e pediu a cabeça de João, porque ela foi perguntar à mãe. E aí, olha só, ao invés dele também falar: olha, isso eu não posso, ele ficou com receio do que os outros iam falar, do que os convidados iriam falar, porque ele não é uma pessoa de palavra, ele já havia jurado. Era simplesmente dizer: olha, peço outra coisa, isso não é um pedido, não posso fazer isso. Mas ele, com receio do que os outros fossem pensar, então vou ter que fazer isso aí mesmo, e mandou matar, degolar João, colocar a cabeça num prato. Percebe como o pecado, a pessoa vai se afundando e afundando e vai se aprisionando nele? Que a graça de Deus esteja hoje sobre a sua vida. Que a Virgem Maria possa estar sempre contigo, te auxiliando a enxergar e ver os nossos erros. Somos falhos, somos pecadores e por isso temos que lutar contra os nossos pecados, contra as nossas falhas e buscar a graça de Deus em todos os momentos. Se cairmos, vamos nos confessar, pedir perdão a Deus e nos reerguermos e continuarmos o nosso caminho na fé, unidos a Cristo Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.